Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz, você está bem? Aleluia, que maravilha, que bom ter você aqui essa noite para que a gente possa compartilhar da palavra de Deus. Você está feliz? Você está feliz ou você é feliz? Aleluia, glória a Deus, você é feliz, amados, porque o maior habita dentro de você, amém? Aleluia, que bom estar aqui essa noite para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu creio, amados, que aquilo que vai ser falado aqui, não da minha parte, mas da parte de Deus, vai tratar você essa noite, amém? Tem me tratado, né, e vai tratar você, porque a gente que vai ensinar, né, vai ministrar, a gente se dedica a estudar, a ler. Então a gente já começa a ser tratado a partir do momento que a gente começa a se dedicar a ler a palavra de Deus, amém? E a estudar a palavra de Deus. E essa palavra tem mexido muito comigo, e eu creio que essa noite é uma noite realmente de, sabe aquele momento onde a chave ela é virada, amém? Onde coisas são destravadas, onde a ficha cai, onde você diz, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? Então eu creio que essa é uma noite, amém, de libertação, de salvação, de cura. Você crê comigo? Amém. Você crê junto comigo? Amém. Aleluia, você é de fé, amém? É isso que nós cantamos aqui, amados, que maravilha, amém? Então, amados, eu queria falar um pouquinho a um livro, né, no Antigo Testamento, dos profetas menores, que ele não é muito, como é que eu posso dizer assim, a gente não vê ele muito nas mensagens, né? Mas estudando esse livro, né, eu vi alguns versículos desse livro que ele é muito bonito e mexe muito com a gente, e nos motiva e nos alegra, mas eu decidi dar uma olhada no livro todo. Eu nunca tinha lido o livro todo, e muitas coisas, amados, chamaram a atenção. E apesar da diferença, né, de uma época totalmente diferente, há mais de 3.000 anos atrás, mas eu comecei a perceber, amados, que nesse livro, e o que se trata esse livro, está muito perto de nós, com relação ao que nós vivemos hoje, amém? Com relação a muitos questionamentos que nós fazemos hoje, e com relação ao mundo que nós vivemos. E esse livro é o livro do profeta Abacuque, amém? E ele é um livro pequeno, são apenas 3 capítulos, mas, amados, o conteúdo desse livro é poderoso. Nós vamos falar sobre algumas coisas, mas eu digo a você, leia na sua casa, tá? Pega esse livro, leia ele totalmente, releia, leia de novo, leia mais uma vez, e você vai ver que livro poderoso é esse, amém? Na realidade, amados, o profeta Abacuque é um profeta que não é muito conhecido, né? Nós não temos muito relato sobre esse profeta na Bíblia, né? Não tem muita informação sobre ele, né? Essa palavra, esse nome Abacuque significa abraço, né? E os estudiosos aí debatem muito, vão buscar em fontes para saber de quem ele é filho, né? Qual a descendência dele, mas até hoje não se tem nada concreto. Não se acredita que seja de uma e outros de outra, mas não tem nada concreto. Mas aquilo que uma coisa bem interessante no livro de Abacuque, quando você vai para um livro de um profeta, geralmente você espera o quê? Você espera o quê de um profeta? Pronto, misericórdia. Você espera uma profecia, né? Geralmente quando a gente vai ler os profetas, tem lá, né? E essa é a palavra que veio, né? A tal profeta, tal, e assim diz o Senhor, e o profeta ele vai começar a profetizar. Mas quando a gente vai para o livro de Abacuque, nós não encontramos essa conotação de profecia. Apesar de ser um profeta, mas no livro de Abacuque, quando você vai ler, não tem nenhuma profecia. Abacuque, ele não diz, assim diz o Senhor. Não. Nós começamos a ler Abacuque e a gente começa a ver um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque estava passando por um momento, né? A época de Abacuque, para que você possa entender, amados, o contexto do livro e o que nós vamos falar aqui, era um contexto muito complicado. Abacuque foi um profeta que apareceu aí do século 7 para o século 6, século 5, antes de Cristo. E quando ele aparece no cenário, né? Judá, ela estava para ser aprisionada pela Babilônia. Então, ele está em um ambiente meio hostil, onde Judá, né, o povo de Deus, tem se desviado da palavra de Deus. Há muita injustiça, muita, sabe, o sistema judiciário na época estava complicado. Parece um pouquinho, né, com hoje em dia. Estava uma coisa complicada, conturbada. O povo de Deus se afastou dos ensinamentos, né? O último rei, digamos assim, correto, né, levantado por Deus foi Josias. Josias tinha morrido, ele foi um rei correto aos olhos de Deus e fez uma reforma maravilhosa em Judá.
né, trazendo o povo para perto, mas depois da morte de Josias, o povo entra num declínio espiritual mais uma vez. O povo abandona Deus, deixa as práticas de lado, abandona as leis do Senhor e vão viver da forma que querem. Então Abacuque está num momento ali um pouco complicado e conturbado. E aí nós vamos ver, né, que o profeta, o livro, ele vai começar exatamente o profeta se colocando, ou se derramando aos pés do Senhor sobre essa situação, tá? O livro do profeta Abacuque a gente pode dividir ele em 5 partes, ok? Para que você possa entender. A primeira parte é o questionamento de Abacuque, ou seja, do profeta. Depois vem a resposta de Deus a esse questionamento. Depois dessa resposta, o profeta ele entra em crise, dá um problema na cabecinha dele, por conta da resposta de Deus. Depois Deus responde novamente, e no final você tem ali o salmo ou o cântico de Abacuque. Amém? Você está pronto para ler essa noite? Amém. Aleluia. Então eu queria que você abrisse em Abacuque, capítulo 1. Você está feliz ainda, né? Amém. Capítulo 1. Não se preocupa, nós não vamos ler o livro todo, amém? Mas nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. A partir do verso 2, nós vamos ler aqui para começar o verso 2 até o verso 4. E ele vai dizer assim, eu vou ler aqui na minha versão viva, não sei se o pessoal vai projetar, mas eu separei algumas versões para ler para vocês. Então, se tiver um pouco diferente, você acompanha, mas eu quero que você mantenha um foco na palavra, amém? Preste atenção, amados, no relato, nos versículos, naquilo que será falado essa noite. Versículo 2 diz, ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda, antes do Senhor me escutar? Isso é uma pergunta, isso é o profeta, a gente pode ver que ele está abalado. E ele diz, eu grito ao Senhor, mas grito em vão, não recebo resposta. Socorro! Assassinato é o meu grito, mas ninguém aparece para me socorrer. Será que eu tenho de assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e chantagem. Homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida, e nem os tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. O que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Parece que Abacuque escreveu isso ontem, não foi? Não está parecendo? Então, está aqui, isso aqui tudo o profeta está falando concernente ao povo de Deus, amém? A ajudar a nação de Deus. E ele começa a dizer, Senhor, o Senhor não está me escutando. Até quando eu vou gritar, até quando eu vou pedir socorro e o Senhor não vai me escutar? A coisa aqui está complicada. As pessoas esfriaram, as pessoas não ligam mais para as leis, nem para as leis de Deus, do Senhor mesmo, nem para as leis dos homens. Parece que nós estamos abandonados. Aqui quem manda é o dinheiro, aqui a justiça, aqui na realidade não tem justiça. O negócio estava complicado. E talvez hoje a gente tenha essas mesmas indignações e esses mesmos questionamentos que Abacuque tem. Mas aí Deus, amados, vai trazer uma resposta para Abacuque. Amados, numa situação dessa, o que é que você espera ouvir de Deus? Seja sincero. Alguém se arrisca a dizer alguma coisa? O que é que você espera ouvir de Deus depois de tudo isso? Você queria que Deus falasse com você e dissesse o quê? Fogo do céu. Fogo do céu? Misericórdia. No mínimo, né, dizer assim, não, meu filho, se preocupe não, vai dar tudo certo. Eu vou consertar as coisas rapidinho. O problema vai passar, né? Vai dar certo. Mas só que Deus, amados, traz uma resposta totalmente diferente. Aí nós vamos ler. A partir do versículo 5 até o versículo 11. Resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Depois de uma dessa aqui, você está com uma expectativa muito alta. Está ou não está? Se coloca no lugar do profeta, amados.
Deus diz: olha, eu vou fazer obra tal que vocês não crerão quando vos for contado. E aí você espera, meu Deus, vai ser uma coisa grandiosa, Deus vai se mover de uma forma extraordinária, como eu nunca vi antes. Não é isso mesmo? Aí ele diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Os caldeus aqui são os babilônicos, tá? Impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cavalos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riam-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. É fortíssimo. Amém. Então está aqui, amados, o profeta fez, as suas perguntas, as suas indagações a Deus, esperando a resposta de Deus, para que o problema fosse resolvido, para que aquela angústia dele acabasse, aquele sofrimento, aquela tribulação, todo aquele processo. Mas aí vem a resposta de Deus, dizendo a Abacuque o seguinte: olha, eu vou fazer uma obra tão grande que se alguém contasse, vocês não iam acreditar. Eu vou levantar os caldeus, ou seja, eu vou levantar os babilônicos contra vocês, contra o povo de Judá. E esse povo, ele é muito perverso, esse povo é ruim. Aí você viu aqui, eu descrevi tudo, não precisa entrar mais em detalhe, porque o texto já é muito claro. Esse povo é ruim, esse povo zomba dos reis, zomba dos príncipes. E aí no final ele diz assim, a força deles é o Deus deles. Então, para os babilônicos, o Deus deles é a força deles. Eles confiam neles mesmos. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar nações, nós vamos fazer coisas extraordinárias, porque nós temos a força, nós confiamos em nós mesmos. Amém? Então essa foi a resposta de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando alguém fala de Deus, o que vem na sua mente? Quando alguém fala de Deus? Bondade, amor, justiça, perdão, fidelidade, socorro, bem presente na hora da angústia, todo-poderoso. Você viu que pai, é eu ou pai? O Deus? Que é minha filha. Pai, eu digo, é o quê? É Deus, pai, amém? Isso, amados, é o que a gente pensa de Deus. Falou de Deus, a gente pensa em bondade, em amor, em alegria, prosperidade, perdão, tudo isso. Por quê? Porque foi isso que nós aprendemos. Foi isso que nos foi ensinado. Amém? Agora imagine, amados, depois de uma resposta dessa, como é que está a cabeça do profeta? Amém? Porque é o seguinte, amados, o profeta no tempo dele, como eu disse, sempre se coloque na posição do profeta essa noite, para que você possa entender, amados. Porque o que Abacuque tinha na mente dele, ou o que ele conhecia de Deus, é que Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Jacó, de Isaac, Deus é o Deus que tirou o povo do Egito, Deus é o Deus que fez com que o povo passasse de pé enxuto por dentro do Mar Vermelho. Deus é o Deus que vence as batalhas, que o povo dele vence e se alegra. Isso era a informação que ele tinha de Deus. Por isso que ele esperava uma resposta condizente com aquilo que ele imaginava. Quantos de nós, amados, vamos orar a Deus e esperamos as respostas de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus? Abacuque, amados, teve uma crise, ele ficou... O que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo.
E a informação mais próxima que ele tinha ainda, né, mais próxima dele, era que esse Deus, ele tinha prometido a Davi que o trono dele seria eterno e que não faltaria rei no trono de Israel. Mas agora está Deus dizendo que vai mandar um povo que zomba dos reis, que acabam com as nações, que transforma eles em escravos. Você entende como isso deixa aquele profeta perturbado? Sem saber o que está acontecendo? E aí o que é que o profeta faz? O profeta vai de novo se lamentar. Vai de novo, sabe, começar a se questionar. Lá no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 12, nós vamos ler o versículo 12, 13 e 17. Só que para que você possa entender. Aqui o profeta, aqui começa a terceira parte do livro de Abacuque. O profeta, ele começa a se queixar de Deus, ou a Deus, durante essa crise, por conta esse conflito de informação. Não pode. O conhecimento que eu tenho de Deus é esse. Deus está dizendo que vai mandar o povo, que é a nossa nação, que é a nação escolhida, a gente vai sofrer, vai... Não, tem alguma coisa errada. Não saiu como Abacuque esperava. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 12. Não és tu desde a eternidade? Aqui, amados, Abacuque, ele vai começar a questionar a Deus, ok? Abacuque aqui, ele não está dizendo quem é Deus, tá? Isso aqui é uma queixa. Abacuque está dizendo, Senhor, mas o Senhor não é esse aqui? E ele vai começar a se queixar de Deus, por conta da resposta que ele deu. Aí ele vai dizer, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, aqui no versículo 3, Abacuque está dizendo, como é que o Senhor vai mandar nos julgar alguém que é mais injusto do que nós? Aí versículo 17 diz, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aí aqui ele já está falando do povo caldeu, do povo babilônico. Acaso eles vão continuar fazendo isso? Então, amados, veja o que está acontecendo aí. Abacuque, diante da resposta de Deus, que ele não compreende, ok? Ele não consegue entender. Amados, nós precisamos entender uma coisa, nós somos seres humanos, e por mais que a gente tenha a palavra revelada, por mais que a gente tenha o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas nós precisamos entender que nós temos uma limitação. Nós nunca vamos conseguir entender as coisas de Deus, ou os caminhos de Deus para a nossa vida. Amém? Deus, ele vai nos mostrando, de acordo com o que ele vai andando conosco, ou, aliás, do que nós vamos andando com ele. Deus, ele nos mostra, sabe, você já viajou, e aí você geralmente tem aquela estrada, aquela tira de estrada, e tem uma subida, e você vê o final dela, não é isso? Pronto, Deus, ele trabalha dessa forma, ele lhe mostra até um certo ponto. Só que quando você chega naquele ponto que seus olhos alcançaram, tem o que depois daquilo ali? Mais estrada. Dá um desânimo aquilo ali, rapaz, você olha, eu pensei que tinha acabado, mas olha o tanto de estrada que ainda tem. Aí um pouco mais na frente você consegue ver o final, que é o final para você, mas não é o final para Deus. Quando você chega lá, o que é que tem de novo? Mais estrada. Deus, amados, vai nos revelando o plano que Ele tem na nossa vida de acordo com a gente vai andando com Ele. É algo progressivo. Por quê? Porque nós não temos a capacidade, amado, de compreender o que Deus quer de nós, ou qual o plano que Ele tem ao nosso respeito. Então cabe a nós, amado, nos contentar com aquilo que Deus nos dá, com a informação que nos é passada e com o conhecimento que nós temos. E quando Deus se mover, amados, o que nós temos que fazer é aceitar aquilo que Deus diz. Porque aqui o que acontece com Abacuque, por conta da resposta, e ele não compreendeu essa resposta, não entendeu, Abacuque ele começa a querer ensinar Deus a ser Deus. Mas tu não és santo, Senhor? Mas tu não és eterno? Como pode? Né? Em algumas versões dá a entender que ele está dizendo, olha, se o Senhor fizer isso, o Senhor vai ser desmoralizado.
Porque os seus olhos não contemplam o mal. E daqui a pouco tem um povo mau, né, nos castigando, né, o Senhor usando um povo mau para trazer juízo sobre nós. Ele começou a dizer, não vai pegar bem para o Senhor. E ele começa a colocar Deus contra a parede. Por conta de uma resposta que Deus deu. O qual ele pediu. Se ele não tivesse pedido a resposta de Deus, Deus tinha dado alguma resposta? Não, ele procurou a resposta, Deus deu. Mas ele não se contentou com o que Deus falou. O problema não foi ele não ter se contentado, o problema foi ele ter questionado o agir de Deus. E além de querer ensinar Deus ser Deus, ele também faz o quê? Ele limita Deus à sua vontade, como se Deus coubesse dentro de uma caixinha. Entende? Ele pega Deus, não, peraí, Deus não está pensando direito. Porque assim, eu já li a sua palavra, eu já entendi tudo. E aí Deus faz um negócio desse? Como se Deus se limitasse a isso, né? A um livro, né? Deus é muito mais profundo do que isso. Então Abacuque ele começa, né? Opa, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu já sei de tudo. Não é dessa forma, não. Outra coisa que ele faz, ele questiona Deus e coloca Deus, ou coloca o plano de Deus em xeque. O plano do Senhor está errado. Não vai dar certo desse jeito, não. Quem já fez isso por aí? Mas, Senhor, eu acho que isso não vai dar certo, não. Na visão do profeta, Deus parece ser incoerente, injusto, leniente. Na visão dele. Na visão do profeta, na visão baseada no conhecimento que ele tinha, nas informações que ele tinha, no relacionamento que ele tinha, ele começa a achar que Deus, né, estava sendo leviano, tratando a coisa com leveza, tipo assim, não, o Senhor não está se importando com o meu problema. Aleluia. E aí nós vamos ver, amados, que a visão, ou que a visão que Abacuque tem de Deus vai se entrar em contraste com aquilo que Deus revela no final do livro. Ou entrar em contraste com aquilo que Abacuque termina falando de Deus. Lembra como a gente começou o livro, não é? Você lembra como o livro começa, né? O livro vai terminar totalmente diferente. Aleluia. Capítulo 2 do mesmo livro, versículo 1. Uma coisa também bem interessante, amados, é que apesar de Abacuque usar uma coisa, parece ser um pouco agressivo, mas Abacuque ele não estava aqui murmurando. Não é uma murmuração, tá? Por quê? Porque nós vemos aqui no capítulo 2, nós vamos ler, que Abacuque, ele fez esses questionamentos, mas ele estava, depois desse questionamento, ele foi esperar em Deus uma resposta de Deus. Então, o que é que ele estava fazendo? Ele estava aqui desabafando com Deus. Ele estava realmente, de uma forma sincera, questionando Deus. Na sua ignorância, né, ele, apesar de colocar Deus contra a parede, de falar certas coisas, mas ele não estava murmurando. Por quê? Porque o capítulo 2 vai dizer o seguinte, ó, versículo 1. Sendo assim, eu, Abacuque, me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei nos meus questionamentos. Então, Abacuque aqui, depois de tudo isso, ele diz assim, pronto, essa é a minha queixa, Senhor. Mas eu vou me colocar em uma posição de aguardar a sua resposta. Geralmente o murmurador, ele não aguarda a resposta de Deus. Ele murmura, ele reclama, né? Ele xinga, e vai embora. E não quer saber. Isso é uma posição de murmurador. Nada dá certo para mim, isso é uma porcaria, Deus não está comigo. Deus não liga não, se ele ligasse... E aí o que é que ele faz depois disso? Vai viver a vida dele, vai tomar as decisões dele e Deus vai para lá. Mas Abacuque aqui, apesar de toda essa indignação, Abacuque diz, opa, peraí. Mas eu vou ficar como sentinela aqui aguardando a resposta de Deus ao meu questionamento. Eu vou esperar, eu quero ouvir o que é que Deus tem para dizer. Amém? Vamos ver o que é que Deus diz agora, Abacuque, ver se o negócio agora alivia, né? Porque ele orou a Deus perguntando sobre algo. Aí Deus traz uma resposta que ele não queria saber, que ele não queria ouvir.
E aí agora ele se coloca de novo esperando o que é que Deus ia falar. E aí vem a segunda resposta de Deus para Abacuque. Capítulo 2, do versículo 2 ao 3. Aliás, do versículo 2 ao 4. Diz assim: Então o Senhor, eu estou lendo aqui na King James, então o Senhor me respondeu e ordenou. Esse texto é muito conhecido, ele diz: escreve a visão, com toda clareza possível, em grandes, guarda essa palavra aí, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá, num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Então veja, o primeiro questionamento de Abacuque foi sobre o povo de Judá. Porque o povo estava vendo daquela forma, né? Tinha se afastado da presença de Deus, né? O governo, os tribunais, a justiça não estava mais sendo feita. Agora vem outro questionamento por conta da resposta que Deus deu dos babilônicos, que iriam realmente escravizar aquele povo, o povo de Judá. E aí agora ele queria saber a resposta dessa indignação. E Deus começa a dizer: olha, escreve a visão. Só que ele diz o seguinte: escreve a visão em grandes tábuas. Você lembra de alguma passagem no Antigo Testamento que foi escrita alguma coisa em tábuas? O quê? É algo importante, os 10 mandamentos? Deus manda registrar em tábuas de pedra os mandamentos. Aqui com Abacuque, Deus diz: ei, escreve a visão em tábuas, porque era algo muito importante. Era algo que deveria ser fixado, era algo que deveria ser registrado, era algo que deveria ser lembrado, era algo que era para passar gerações e vir outras gerações, mas aquilo não poderia ficar sem as pessoas saberem. Este é um decreto de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, então nós sabemos que é algo muito importante essa visão, amém? Aí ele vai dizer o seguinte: para que até o mensageiro que passa correndo a leia, porquanto esta visão se cumprirá, num tempo determinado. Outra coisa que nós aprendemos aqui, amados, é que existe um plano de Deus. E as coisas que Deus designou vão se cumprir. Que nós queiramos ou não, no tempo determinado, aquilo que Deus falou vai acontecer. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Não importa o tempo, não importa a estação, mas vai acontecer. Existe o tempo, amados, que é o nosso, mas existe o tempo de Deus. O problema é que nós queremos trazer as coisas de Deus para o nosso tempo, e não funciona dessa forma. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus, embora você não entenda, embora você não compreenda, mas tem um tempo certo para que as coisas possam acontecer. Existe um tempo determinado, amados. Mas eu não compreendo, eu não entendo, eu estou precisando agora. Ei, mas não é agora, tem um tempo determinado por Deus. Porque Deus sabe, talvez se isso se manifestar agora no seu tempo, vai dar problema, vai trazer um prejuízo muito maior. Amém? Mas vai se cumprir. É uma visão que fala do fim, não falhará. Ei, vai se cumprir, mas não falha. Não importa o tempo que passar, parece que está demorando, não, vai se cumprir. Aguarde confiante. Aí o versículo 4 é a visão. Que visão é essa que Deus está pedindo para Abacuque escrever? Aí ele vai dizer aqui: escreve, pois, a visão. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Mas o justo viverá. Mas o justo viverá, o justo prosseguirá, o justo permanecerá, o justo avançará, o justo prosperará pela sua fé.
Essa é a visão, amados, que Deus tem para mim e para você, e que Deus tinha para o povo de Judá. Essa é a resposta que Deus estava dando para Abacuque. Ei, o meu justo vai viver pela fé, fique firme. E o que é fé, amados? Fé é uma ação concreta, ou seja, permanecer firme, crendo em Deus que tudo vai dar certo. E se você usa de fé, você fica firme, aguardando, porque a visão se cumprirá, no tempo de Deus vai dar certo. Parece que está tardando, não, mas é no tempo correto, no tempo de Deus. O ímpio vai passar. E aqui ele fala aqui, amados, quando você vai ler todo o livro, eu creio que você vai ler o livro todo em casa, ele vai começar a trazer o que ia acontecer com os babilônicos depois daquele processo todo, ok? Realmente Judá foi levado, isso aconteceu, foi levado cativo e tudo mais. E a indignação de Abacuque foi respondida, porque Deus começa a dizer, olha, não se preocupa não, porque o tempo deles também vai chegar. Né? Eles vão pagar um preço muito alto por isso, pela injustiça, né? Por escravizar o povo, por matar, por ser criminosos, violentos. Vai chegar o tempo dele. O problema é que Abacuque não estava querendo esperar esse tempo de Deus. E não achava justo aquilo que Deus estava fazendo. Mas já estava determinado. E contra a vontade de Deus a gente não pode ir. Se nós, amados, nos levantarmos contra a vontade de Deus, não tem o que Deus fazer por nós. Amém? E aí qual foi a resposta de Deus a Abacuque? Deus deu a Abacuque. Abacuque, eu sei que está complicado, mas permanece firme. Permanece crendo, por quê? O ímpio vai ter o preço dele. Eles vão pagar o preço dele, mas o meu justo vai viver pela sua fé. Deixa eu te perguntar, o que foi que aconteceu com Daniel? Daniel foi morto? Daniel veio, né, um pouco depois aqui de Abacuque, já dentro do cativeiro. Daniel foi levado cativo, mas Deus preservou um justo por conta da sua fé dentro do cativeiro. Isso nos mostra, amados, que quando nós limitamos Deus, nós deixamos de desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Não importa o que você está vendo, o que importa é a visão que Deus tem daquilo que você está passando. Porque Deus é poderoso para livrar. E nós vimos na história de Daniel, mesmo sendo cativo, ele foi guardado, ele foi protegido por conta da sua fé. Daniel, ele continuou firme, crendo porque ele era justo e ele confiava em Deus. Foi isso que manteve Daniel vivo. Foi isso que fez Daniel prosperar. O justo viverá, ou prosperará, ou avançará, ou permanecerá pela sua fé. Foi o que aconteceu com Daniel. Mesmo cativo, mesmo naquela situação de guerra, mesmo em situação complicada, mas Daniel continuou firme, e Deus fez com que ele prosperasse, e Deus fez com que ele permanecesse, porque, amados, o que importa é a vontade de Deus. Pastor, mas eu não entendo, eu não compreendo. Não tente compreender, não tente entender, só obedeça aquilo que Deus está dizendo, permaneça firme, permaneça crendo que vai acontecer. Pastor, mas está demorando demais, não importa, fica firme, segura aí, segura na mão de Deus e vai, aguarda, mas vai chegar, vai dar certo. Porque se você, amado, se apressar, se eu me apressar, a gente, não é aquela expressão que dá, entorna o caldo, né? Sei lá, bota o caldo lá perder, esse negócio aí que eu não... O pastor aqui entende negócio de cozinha, eu não entendo muito bem não, eu entendo de comer. Mas de cozinhar não é comigo não. Amém? E aí nós vamos ver, amados, que essa expressão, o meu justo viverá pela fé, ela permaneceu. Ela foi gravada realmente em grandes tábuas, para quem passasse pudesse ver a visão. Como é que a gente sabe disso? Porque no Novo Testamento, nós vemos pelo menos em 3 livros ainda, falando sobre o meu justo viverá da fé. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz, portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé.
Hebreus 10, 38 diz: e aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Quem tem fé aí? Ou você é daqueles que uns fedem mais e outros fedem menos? Então, amados, você precisa entender que a fé é a sua base. Pode vir os ventos, pode vir, sabe, as tempestades, pode vir as tribulações, pode vir os endemoniados, pode vir os lazarentos, pode vir o que for, mas você está firme porque você está em fé. É por isso, amados, que nessa igreja você ouve falar tanto sobre fé, amados, porque essa é a nossa base. É a fé, amados, que vai nos fazer conquistar coisas grandes. É a fé, amados, que vai nos fazer avançar. É a fé, amados, que vai fazer com que a gente permaneça firme até aquilo que a gente espera chegar até nós. É a fé, amados, que vai abrir. A fé é a chave que abre as portas que estavam fechadas na minha frente. Amém? É a fé, amados, não tem outra. Sabe, esse ministério, essa igreja, ela foi fundamentada nessa rocha. A fé, nós estamos firmes nisso. Isso é o nosso sustento, amados. Isso é o que nós respiramos, isso é o que nós, sabe, isso é o que nos motiva, isso é o que nos faz continuar, a fé que nós temos em Deus. A fé de que vai dar certo, a fé de que nós vamos prosperar, a fé, amados, independentemente das circunstâncias. O problema de Abacuque é que ele estava com o olho nas circunstâncias. O foco dele estava nas circunstâncias. O foco dele não estava em Deus. E quando Deus traz uma resposta, uma palavra para ele, ele não confiou muito, né? Mas, Senhor, não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa, mas a gente precisa parar de atrapalhar Deus. E dizer para Deus: Deus, eu não estou entendendo. Nosso papel, amados, não é entender. Nosso papel é crer. A nossa posição não é ficar procurando como é que Deus vai fazer. Você vai endoidar desse jeito. Porque, amados, o que Deus faz é de uma forma sobrenatural, é de uma forma que a gente não entende, não compreende. Cada um aqui, amados, se a gente fosse perguntar os desafios, as tribulações, né, para cada pai de família, mãe de família, filho, se a gente fosse aqui perguntar, ia secar a lágrima, que a gente ia chorar tanto com o povo. Só bagaceira. Por quê? Porque nós passamos, amado. Enquanto a gente estiver aqui, vamos passar por essas situações mesmo. Mas nada se compara com aquilo que está reservado para mim, para você, em Deus, amados. Nada se compara, amados. Nenhuma tribulação, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O problema é que o nosso foco está no problema. A gente precisa colocar o foco em Deus, amados. Sabe, a gente deve guardar a nossa fé. Nós não podemos desistir, como o Rafa falou aqui, amados, é muito fácil desistir. Só que na desistência você colhe um fruto, que é não receber aquilo que era seu. Mas permanecer firme na fé também tem um fruto, que é conquistar aquilo que Deus tem para você. A fé, amados, faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Às vezes a gente quer desistir, mas às vezes a gente quer chutar o pau da barraca. Quer ou não quer? Quer, é normal, é natural. Mas aí a gente vai e olha para a palavra. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Deus diz ao ponto, e a palavra de Deus diz assim: olha, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, amados, se nós andamos sem fé, nós não estamos agradando a Deus. Se nós não estamos agradando a Deus, como vamos receber aquilo que Ele tem para nós? A conta não bate. Quando é que recebemos as coisas de Deus? Quando temos fé, porque fé agrada a Deus. Deus se alegra com a nossa fé, com a nossa força, amados. Deus não se alegra com a nossa tristeza. Deus sabe, amado, que é complicado, que é difícil. Você acha que Ele não sabe, não, é? Ele sabe.
Então para, né, desse sentimento de autocomiseração, como se só você passasse por problema. Todo mundo passa. Mas Jesus disse: ei, não se preocupa não, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Você sabe o que é bom ânimo? Sabe o que é bom ânimo? Como é que Jesus diz? Olha, no mundo vocês vão ter aflições, viu? Aí todo mundo, mas tem um bom ânimo. Bugou a mente do povo lá. Como é que é? Por quê? Porque eu venci. E vocês também vão vencer. Porque o justo viverá pela fé. Queria que o louvor subisse aqui, por favor. Mas o livro ele não termina por aí. Você lembra como o livro começou, não lembra? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu anotei aqui, antes de finalizar, uma teodiceia. Né? Teodiceia é o estudo dessa questão entre de como Deus lida com o mal, né? E existem várias informações ou várias afirmações, mas eu gostei de uma bem interessante. Por quê, amados? Em Tiago diz que nós devemos, né, nos alegrar, ou dar graças a Deus pelos sofrimentos. E quando a gente lê isso assim logo de cara, a gente se assusta, né? Meu Deus, eu vou dar graça pelo sofrimento. E ele diz, mas o sofrimento ele vai gerar algumas coisas. E aí aqui esse texto, né, da Teodiceia diz o seguinte: o sofrimento é a grande oportunidade para Deus e o homem entrarem em comunhão. O sofrimento é transcedido e o que parecia ser pior é visto como uma ocasião de mais intensa experiência de fé. Você entende o que é isso? Entenda, não é Deus que causa o sofrimento. Ele está dizendo que o sofrimento é como uma ferramenta, uma oportunidade, aonde, geralmente quando a pessoa aceita Jesus, é porque a pessoa não tinha o que fazer? Geralmente a pessoa está passando por algum problema, é ou não é? Geralmente a pessoa está com algum problema, quer se livrar de algum vício, né? Meu Deus, eu não estou, está dando tudo errado na minha vida. O sofrimento aproxima ele de Deus. E aí ele está dizendo aqui que o sofrimento é uma oportunidade para que a fé se estabeleça em nós de uma forma mais concreta. Porque entenda, amados, se não há nenhum desconforto, nós não vamos mudar aquela situação. Nós não vamos sair do A para o B. Se está confortável, se está favorável, o que é que a gente vai fazer? Permanecer ali, que está tão bonzinho. Ai, que maravilha. Não, mas você tem que ir para o B. Eu vou para lá para quê? Está tão bom aqui. Mas o desconforto ou o sofrimento vai fazer com que você avance. Eu não posso me contentar com isso aqui, eu preciso ir para lá. Já deu. Eu preciso avançar. É nesse sentido, amém? Então, de alguma forma, o sofrimento vai trazer para você uma insatisfação. E nessa insatisfação você vai se aproximar de Deus. E a sua fé ela vai crescer mais e mais. Porque cada sofrimento ou cada dificuldade que você passa é um degrau que você cresce em Deus e em fé. Amém? Aí Abacuque vai terminar o livro dele dizendo o seguinte. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: depois de todo esse processo, depois de questionar a Deus, depois de vir uma resposta, e ele não se conformar, depois de vir outra resposta, depois desse tratamento que Deus teve com Abacuque, Abacuque mudou completamente a visão dele. Deus não trouxe para ele uma resposta de cessar aquele processo. Deus trouxe uma resposta pesada, onde o povo iria escravizar o povo dele. E depois Deus disse que sim, isso vai acontecer. Eles vão pagar, eles vão, né, ter o troco deles. Mas isso vai acontecer. E isso vai permanecer. Então, vamos colocar no cenário, Deus não tirou, né, aquele processo. Deus não cessou com aquele processo.
Só que mesmo sabendo que ele ia passar por esse processo, que a cidade, que a nação dele seria subjugada, que as pessoas seriam levadas como escravo, que a cidade seria destruída, a confissão ou a mentalidade de Abacuque mudou por conta de uma conversa com Deus. E aí Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliveira, e as lavouras não produzam um mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no meu Deus, da minha salvação. O Senhor Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Sabe, amados, ainda que falte dinheiro, ainda que falte recurso, ainda que você não veja solução, ainda que o problema esteja aí, ainda que você esteja sentindo dor, ei, mesmo assim Deus, Ele não muda, vai se cumprir. Você não pode voltar atrás, você não pode retroceder, você precisa permanecer firme, porque mesmo diante dessas circunstâncias, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer com que você conquiste aquilo que você tanto quer. Ei, não é pelas circunstâncias que você vai abandonar os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você almeja. Pelo contrário, você vai se aproximar mais de Deus e vai dizer: Pai, eu espero firmemente, Pai, porque mesmo que tudo esteja dando errado, eu confio em Ti, Pai. Mesmo sabe que falte o emprego, mesmo que falte o pão, mas eu sei que vai chegar na hora certa. Eu sei que o Senhor vai me livrar dessa situação. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia. Não importa, meu querido, não importa. Não olhe para as circunstâncias, amados, olhe para Deus, olhe para a sua palavra. O diabo vai querer mostrar para você coisas, cenários, né? Vai querer trazer para você imagens, mas fique com aquilo que Deus já te deu. O justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. O justo permanecerá da sua fé. O justo avançará pela sua fé. O justo prosperará pela sua fé. Aleluia. 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 Vamos louvar a Deus, amados. Aleluia. 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 Nós temos a palavra de Deus e ela abre portas que estão fechadas na nossa frente, amém? Vamos cantar assim. Eu tenho as chaves que abrem as portas que estão fechadas na minha frente. Eu tenho conhecimento, favorecimento de Deus pra mim. Eu não recuo, eu não cedo, eu não retrocedo, pois Cristo em mim é a esperança da glória, é certa a vitória. Eu já venci, meus olhos estão iluminados, eu sei o poder que opera em mim. Minha boca está preparada, espada afiada, porque eu criei, eu falo, eu não me calo, a palavra eu declaro. Eu vou crendo e confessando, eu vou avançando. Eu falo, eu não me calo, eu vou até o fim, eu vou avançando. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves que abrem
na minha frente. Eu tenho conhecimento, favorecimento de Deus. Eu não recuo, eu não cedo, eu não. Pois Cristo em mim é a esperança da glória, é certa a vitória. Eu já venci, meus olhos estão iluminados. Eu sei o poder, minha boca está, a minha espada. Eu tenho a palavra na minha boca e no meu coração. Eu falo, eu vou até o fim, vou crendo e confessando. Eu vou avançando. Eu falo, eu não me calo, a palavra eu declaro. Eu vou até o fim. Eu falo, eu não me calo, a palavra eu declaro. Eu vou, nós iremos, porque Ele vai à nossa frente. Nós iremos, já é. Eu falo, eu falo, eu declaro o que eu quero ver. Eu declaro o que eu quero ver. Vai acontecer o que Deus falou. Vai acontecer. Eu falo. Eu vou, vou crendo e confessando. Aleluia! 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 Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já parou de declarar aquilo que você quer? Você desistiu no meio do caminho aí? Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você, não desista. Permaneça. Se você em algum momento duvidou, se você questionou a Deus, pede perdão a Ele. Pai, me perdoa porque eu não consigo compreender qual é a Tua vontade ainda, Pai. Mas eu sei que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Obrigado porque eu sei que eu vou avançar e eu vou crescer, Pai. Amém, amados? Não para de crer, amado, fica firme. Fica firme, amado, sabe, você é justo. Você deve viver pela sua fé. Viver pela fé, amados, é um estilo de vida. Não tem nossa roupa, né? Cada pessoa aqui tem um estilo, né? Um estilo. Se eu for me vestir com as roupas do pastor Serginho, vai ficar esquisito. Se pastor Wilson, não que a roupa pastor seja esquisita, né? Porque pra mim ia ficar meio complicado, né? Se o Wilson for vestir as roupas de Ides, por exemplo, vai ficar um negócio atrapalhado, complicado? Não vai nem caber na realidade, não é mais? O que eu quero dizer, amados, viver pela fé é uma forma de viver. Porque as pessoas, amados, acham que viver em Deus é uma, como é que eu posso dizer assim, a pessoa faz como é o nome daquele, uma mandinga ali, um negocinho ali rapidinho, né? Não, eu acho que se eu ajoelhar nesse horário, orar, Deus vai me atender. Não, amados, não é assim que funciona, não. Deus vai atender a sua oração. Mas o que vai fazer, amados, isso acontecer é um estilo de vida. Você crê hoje, você continua crendo amanhã. Não chegou ainda, você continua crendo. Você agradece por aquilo que você já pediu. Isso é um estilo de vida, amados. Você vive, você transpira fé. As pessoas falam com você, as pessoas percebem que você tem fé, que você é de fé. E aí, meu irmão, deu certo? Não, ainda não, mas vai chegar, vai dar certo. Eu estou crendo, Deus vai providenciar. Ei, mas aquele negócio lá como é? E o emprego? Não, não apareceu ainda não, mas Deus vai providenciar. Vai dar certo, eu vou avançar, eu vou crescer. Isso, amados, é fé. É chamar à existência aquilo que ainda não existe. Não é porque não existe, amados, que é mentira. Mas pastor, vão me chamar de doido. Não se preocupa com isso não. Isso é o de menos que podem te chamar, por você crer. O que importa, amados, não é como vão te chamar, é o que você vai conquistar. O que vão te chamar, amados, não é problema. Fica firme, fica animado, bota um sorriso no seu rosto. Sabe por quê, amados? A fé é uma ação concreta. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não tenho ainda, mas eu estou animado porque vai chegar. Eu estou animado porque eu vou conseguir. Eu estou animado porque Deus está trabalhando. Eu estou animado porque não vai permanecer assim. Eu estou animado porque eu vou avançar. Eu estou animado porque eu vou prosperar. Isso agrada a Deus.
Não ficar andando aí de cabeça baixa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo mesmo não. Amém? Então comece a mudar a sua confissão. Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E a fé chama a existência aquilo que ainda não tem. Eu não consigo ver, mas eu espero se manifestar aquilo que eu estou desejando. E se você está aqui essa noite, talvez não esteja entendendo como é que isso funciona, você precisa dar pelo menos o primeiro passo para que isso possa acontecer na sua vida. Você precisa ter uma aliança com Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou justo? Como é que eu sei que eu sou filho? Você precisa fazer uma aliança com Ele. Então essa noite eu quero te dar a oportunidade. Caso você, passou por aí, mas eu não consigo fazer essas coisas, eu não sei nem como é que eu vou começar. Se você ainda não fez essa aliança, você precisa fazer essa noite. Uma vida de fé, amados, ela só é possível quando você está conectado com Deus. Viver uma vida de fé, amados, requer um relacionamento com Deus. Então, se essa noite você deseja ter esse relacionamento verdadeiro com Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você deseja fazer de Deus o seu Pai, e se você quer se tornar filho, você precisa vir até aqui à frente, e nós vamos orar por você. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Glória a Deus! Venha, meu querido, não deixa passar essa oportunidade não. Aleluia! Você precisa, amado, sair daqui essa noite convicto de que você é justo e de que você vai andar na fé, de que você vai agradar a Deus e que as coisas vão começar a se movimentar ao seu favor. Tem mais alguém? Se tiver, venha. Se você está desviado, se você em algum momento, chutou o pau da barraca e disse: pai, não dá certo para mim não, vamos embora. Ei, você pode se reconciliar essa noite também. Você pode dizer: pai, eu me arrependo, pai, eu não entendi, eu não sabia o que eu estava fazendo e eu quero voltar para os teus braços. Você pode vir também. Vem, nós vamos orar por você também. Tem alguém? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Eu vou orar por vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração. Depois vocês vão seguir esse casal aqui e eles vão finalizar com vocês lá dentro, tá certo? Como é seu nome? Neto, Noélia, Adriana, glória a Deus. Oi? Ariel, oh meu Deus, esse bebezinho lindo. Ariel, gente, olha. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado porque hoje, Pai, essas pessoas estão fazendo uma aliança contigo, Pai. Obrigado, Pai, porque essa noite eles entenderam, Pai, que precisam, Pai, ser filhos para desfrutar daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E nós declaramos como igreja, Pai, em nome de Jesus, o Senhor protegendo eles, o Senhor guardando eles, Pai. Obrigado, Pai, pelos caminhos deles sendo guardados, Pai, pelos anos de vida deles, Pai, sendo alongados, Pai, por conta da Tua presença dentro deles, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos por essas vidas, Pai, que hoje os nomes delas estão sendo escritos no livro da vida, Pai. Obrigado pela salvação, pela proteção, pelo cuidado, pelo zelo do Teu amor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Pode seguir esse casal aqui, gente. Você se alegra com isso, meu querido? Aleluia! Aleluia! Se você está com alguma enfermidade e deseja oração para ser curado, também você pode vir, nós vamos orar por você. Amém? Deus é o mesmo, amado. Ele curou antes, cura hoje, cura amanhã. Ele é o mesmo, Ele não muda. Amém? Todo mundo sarado, todo mundo curado? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Então eu vou deixar vocês com o Rafa agora. Espero que vocês tenham sido abençoados pela palavra de Deus e que vocês possam, amados, realmente praticar isso que vocês aprenderam hoje. Pode sentar um pouquinho. Rafael já vai finalizar. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?